Você voltou. Quem sabe Deus tem um plano hoje, né? Nessa sua volta. Essa é a música Amazing Grace, talvez a música cristã mais famosa de todos os tempos. Um homem chamado John Aitken, há algum tempo atrás, disse que essa música é cantada a pelo menos 10 milhões de vezes por ano. Se John Aitken tivesse que atualizar os seus dados, eu acho que o número é bem maior nessa época de globalização e internet. A gente tem que se perguntar quantas vezes essa música é cantada por minuto. Tá, quem escreveu a música Amazing Grace foi um homem chamado John Newton. John Newton era um mercador de escravo e era um cara, como ele se intitulava mesmo, o grande blasfemo, o cara viciado em dizer palavrões. Sabe essas pessoas que ficam palavrões, dizendo palavrões o tempo todo, diz mais palavrões do que o Zé Pequeno no filme lá do Cidade de Deus. Palavrão é por segundo, palavrão é vírgula. Pois bem, John Newton era um cara assim, e ele estava numa dessas viagens, provavelmente traficando escravos no mar, e aí houve uma grande tempestade, mas uma assim, daquelas que você fala assim, eu vou morrer, dessa vez eu vou morrer. O pessoal gritou por ele estava num deck inferior, numa cabine inferior, sobe até a frente, a proa, né? E o cara que estava no leme foi engolido por uma onda. O cara estava dentro do barco, no leme, o cara foi engolido por uma onda, jogado no mar e nunca mais foi visto. Naquele momento, o Newton falou, vou morrer, vou morrer. E quando você vai morrer... Eu tô com uma tosse hoje. Quando você vai morrer, aí são seus minutos, ou pelo menos quando você acha, né? São seus minutos finais. E aconteceu o óbvio. Newton se apegou com Deus e falou, Deus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Isso aconteceu na Inglaterra, no Reino Unido, nas proximidades da Irlanda. E rogou por graça, por misericórdia. Ele sabia o currículo dele, ele era um devasso, ele era um blasfemo. E ele sabia que se ele fosse salvo ali, era pura misericórdia de Deus. E a tempestade durou 11 horas. Ele assumiu o leme, passou 11 horas lutando pela vida dele e das pessoas que estavam com ele. Ok, foi salvo, ficou muito grato a Deus, ficou com um coração grato. E aí esse acontecimento incentivou ele a querer se aproximar mais de Deus, e ele foi ler um livro de Thomas Kempis chamado A Imitação de Cristo. A Thomas Kempis, né? Inclusive você pode encontrar esse livro aqui na internet, gratuito, A Imitação de Cristo, de Thomas Kempis. Ok, esses fatos aqui ocorreu ali por volta de século XVIII, né? Mas 1752 aí aproximadamente. 1750, 1752, aproximadamente a data em que isso ocorreu. Então foi ler a Imitação de Cristo. Cada dia foi ficando mais cheio de amor pela Escritura, pela vida de Jesus Cristo. Decidiu que iria servir a Jesus durante a sua vida e queria servir mais na linha de frente. Então ele quer se tornar um pastor.
e ele vai estudar teologia cristã. Estudou muito, acabou com a carreira no mar, né? Houve um tempo que ele parou de fazer viagens, desistiu da escravidão. Aliás, o Newton se torna um grande influenciador dos movimentos abolicionistas do mundo inteiro. Ele influenciou inclusive o poeta, o escritor Wilberforce. Ok, Newton vai estudar teologia, vai estudar sério teologia. Não é esses cursinhos de online que o pessoal faz para dizer que é teólogo. Não, estudar um curso sério. Inclusive estudando grego, estudando hebraico, estudando as línguas originais. Nesse período, ele se torna amigo de pregadores famosos como John Wesley e George Whitefield, que eu considero, assim, daquela época, o século XVIII, né? Eu considero os tops, né? Então, há uns 18 anos depois que ele tinha parado com a vida no mar, é que ele escreve a letra da música Amazing Grace. Ok. Essa letra ela foi escrita como parte de um sermão de virada de ano. Sabe aquele negócio do ano novo? Dá um clima assim, o que eu vou fazer com a minha vida? O que eu vou fazer com a minha vida? E teve duas motivações, né, que levaram Newton a escrever essa letra. Aliás, a primeira estrofe da letra diz assim: Amazing Grace quer dizer graça maravilhosa. E inclusive foi cantada na posse de Biden agora, né? Foi cantada na posse de Joe Biden. E a Globo News anunciou. Essa música é de John Newton. Então, o que eu estava dizendo? Sim, ele teve dois motivos, né? Duas motivações. Uma delas foi uma passagem que ele leu em 1 Crônicas 17:16, quando Davi diz assim: quem sou eu para o Senhor ter me trazido até aqui? Quem sou eu e quem é a minha casa? Quem sou eu? Ele disse isso depois de uma aliança que Deus fez com ele. Quem sou eu? E a outra motivação veio da experiência que ele teve no mar, daquelas lembranças quando ele foi salvo pela graça de Deus. Tá, o que diz a primeira estrofe? Diz: graça maravilhosa, que doce é o som que salvou um desgraçado como eu. Essa palavra é muito forte em inglês. Wretch. That saved a wretch. A wretch like me. Salvou um desgraçado, um miserável como eu. E aí, quando o Newton trouxe esse sermão para a igreja, né, que rendeu essa música tão linda. Inclusive, muitos cantores seculares já gravaram. É incontável o número de vezes que essa música foi gravada. Incontável. Então, quando o Newton trouxe o sermão para a igreja, ele leva a congregação dele a se fazer a seguinte pergunta: quem sou eu? Quem sou realmente eu? Quem sou eu? E quem era eu antes de conhecer o Senhor? Quem era eu? E aí ele diz: quanto a mim, eu sei o que eu era. Eu era um desgraçado que foi salvo pela maravilhosa graça de Deus. Amazing Grace. Graça maravilhosa. Graça maravilhosa não foi, quando foi lançado, que antigamente a turma lançava essas músicas não tinha disco, né? Então ele lançava o que? A partitura. Quando foi lançado, não foi lançado nessa melodia que a gente conhece hoje, né? Na verdade, ela já passou por umas 20 melodias, até que em 1835, um compositor chamado, eu tenho o nome dele aqui, William Walker, colocou essa melodia nessa letra, nessa música incrível, Amazing Grace. Tá bom. Mas quando isso foi escrito, teve um sucessinho na época, a coisa era profunda e tudo. Mas foi esquecida.
essa música foi esquecida por um tempo na, na cultura da Inglaterra, né? Mas quando vai para os Estados Unidos, quando ela chega lá nos Estados Unidos, aconteceu uma coisa incrível. Os batistas e os metodistas gostavam muito de cantar essa música na igreja. E tem um período na Inglaterra, nos Estados Unidos, que é chamado de o Grande Despertamento. Tem dois despertamentos, dois avivamentos, vamos dizer assim. E nesse segundo Grande Despertamento, essa música foi um carro-chefe, né? As pessoas que foram criadas em igrejas naquela época, e também no século XX, elas têm muitas lembranças. A Tina Turner diz isso aqui na internet, muita lembrança assim da igreja cantando Amazing Grace. E aí, de lá pra cá, nunca mais, deixa eu ver se eu tenho um ano aqui do Grande Despertamento, não encontrei não. Nunca mais deixou de ser um sucesso incrível. Inclusive no Brasil nós temos versões, o Paulo César Baruch fez uma adaptação da música Amazing Grace. Vamos lá. Essa música, queridos, ela tem um legado. Ela deixou um legado para nós. E se a gente vai comparar essa música, Amazing Grace, essa letra, dá uma olhada aqui, bota lá, Amazing Grace, letra e tradução. Se a gente vai comparar a profundidade dessa letra com essas músicas efêmeras, religiosas que estão surgindo agora, que falam só do eu, pisa na cabeça do inimigo, eu vou vencer, eu vou detonar para a direita, vou detonar para a esquerda, tudo que eu toque é abençoado. Essa música não, ela é centralizada em Deus. Ela fala o tempo todo sobre Deus e sua graça. Deus e sua graça. Aliás, qual é o grande erro da pregação de hoje? E também das músicas? É que deixou de focalizar em Deus e começou a focalizar no eu. Só fala do eu, né? Até para dizer que tem um marido hoje, já faz uma música dizendo que é louvor. O varão é meu, tira o olho dele. Você acha que você está louvando a Deus com esse tipo de coisa? Então, tiramos a ênfase de Deus e colocamos no homem que é vencedor desse vitorismo, dessa posteridade toda. Foi baseado numa experiência real, veio das Escrituras, um homem que clamou a Deus para ser salvo e foi salvo por sua graça. A data era um dia 23 de março. 23 de março. E pelo resto da sua vida, John Newton consagrou esse dia para ser um dia de jejum e oração pelo resto da sua vida. Porque ele lembrava que foi naquele dia que ele foi salvo por Deus. Eu queria fazer uma pergunta para você pensar por poucos segundos. Quando John Newton estava no mar, naquele período que ele se considerava o grande blasfemo, o cara que dizia muitos palavrões, quando ele teve aquela experiência com a tempestade de 11 horas, que idade você acha que ele tinha? Pensa só um pouquinho. Aquele mercador de escravos, meus queridos, tinha 22 anos. 22 anos. Aos 22 anos, Deus, por sua graça, tocou o coração desse homem, John Newton. Quantos anos você tem? Deus pode tocar você em qualquer época. E não precisa estar lá no mar, enfrentando uma tempestade de 11 horas, para pensar sobre a graça de Deus. Basta ser humilde o bastante e pensar como John Newton. Eu era um desgraçado. E se ainda não conheceu a graça de Deus, eu sou um desgraçado. Eu não sou incrível e maravilhoso. Eu sou um miserável mendigo da graça, necessitando da graça de Deus. Faça como John Newton. Clame a Deus por graça e misericórdia. Graça
é quando Deus nos dá aquilo que não merecemos. E misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos, que é o castigo eterno. Que Deus te abençoe, que você conheça a graça de Deus. Manda esse vídeo para alguém. Talvez a graça de Deus alcance alguém com esse ato. Valeu, um abraço.